Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver assistindo a esta aula. Estamos vendo aqui, então, uma aula de macroeconomia, efeito crowding out, efeito deslocamento, efeito evicção ou efeito deslocação, tá? No qual, na verdade, é expandido o gasto do setor, né, público em detrimento do setor privado, que diminui. Mas antes de começar a falar efetivamente sobre este assunto, eu gostaria que você deixasse o seu like, me siga aí nas redes sociais, tá bom? Compartilhe com seus amigos, com seus familiares este vídeo, ok? Então vamos lá, pessoal, sobre o efeito crowding out, o efeito deslocamento. O que acontece, pessoal? O efeito crowding out está relacionado, primeiramente, ao aspecto que a economia, no qual envolve agentes econômicos como famílias, empresas e setor governamental, está ocorrendo algo que não está muito bem. Ou seja, as famílias têm necessidades e elas não estão tendo todos os produtos e serviços que deveriam chegar até elas. Então, como responsabilidade do governo, do setor privado de realmente fornecer esses bens e serviços, e ele não está conseguindo, o setor público entra em ação nesse momento para poder fazer com que esses bens e serviços sejam, então, realmente cheguem até as famílias. O que acontece, pessoal? Para fazer isso, o governo ele precisa aumentar gastos em determinadas áreas. E como é que o governo se financia? Como é que ele tem dinheiro para realmente fomentar a economia e movimentar para que tenha mais empregos, para que tenha realmente mais renda circulando? Ele se financia via impostos, no qual nós temos aí, então, a oportunidade, né, de realmente pagar impostos altos, olha só a oportunidade, né? E realmente ficamos numa situação, às vezes, com elevados impostos que acontecem aí, que ocorrem, que ficamos numa situação muito difícil, né, pessoal? Mas o que acontece? Outra maneira de se financiar é via emissão de títulos da dívida pública, para poder realmente, com uma taxa elevada, realmente atrair mais investimentos, para que o governo então aumente a sua receita, aumente a receita pública. Então essas duas maneiras aí, é uma maneira que geralmente não gostamos, olha o nosso bolso, que são os impostos, e a outra maneira que são, então, a emissão de títulos. Aí você vê títulos da dívida pública, título do Tesouro Direto, Selic, IPCA, certo? Então vamos lá. O que acontece? Eu gostaria de mostrar para vocês, primeiramente, um aspecto conceitual para vocês entenderem, novamente. Redução dos fatores de consumo na economia que são sensíveis às taxas de juros quando ocorre aumento de despesa. É isso que acontece, pessoal. Redução dos fatores de consumo. Então, faltam bens e serviços na economia. Como resultado, o governo gasta. Só que isso aumenta a taxa de juros. Observem aqui. Aqui nós temos o fundo de empréstimos. Fundo de empréstimos, ok? Taxa de juros, fundo de empréstimos e taxa de juros, e quantidade de fundos de empréstimos. Quando realmente o governo, tentando se financiar, ele aumenta e coloca mais títulos à disposição do público, o que ele faz? Ele aumenta essa taxa de juros. A taxa de juros fica uma taxa de juros mais atrativa. Vou chamar aqui de T2. T2 aqui, no qual tem uma quantidade aqui, ó. Estava na quantidade Q1 e agora está numa quantidade Q2. Ok? Quantidade Q2. Q1, Q2. Então, aumentou a quantidade de títulos públicos demandados. Ou seja, o governo está se endividando. O governo está se endividando. Ora, se aumentou aqui a taxa de juros para poder aumentar aí a atração de investimentos, atração, na verdade, de pessoas que queiram esses títulos, no caso de títulos da dívida pública, o que acontece com o investimento? Você vai chamar aqui investimento privado. Investimento privado ele é encorajado, realmente, baseado na lei da oferta e da demanda, a determinar uma taxa de juros mais baixa, porque eles são demandantes de investimentos. Ora, se eles vão adquirir empréstimos, eles vão optar, agentes privados, empresários e tudo mais, a uma taxa de juros mais atrativa, mais baixa. Todavia, aumentou a taxa de juros do mercado. Então, essa taxa de juros ficou bem aqui, ó. Ficou mais caro o dinheiro no tempo. O que acontece com o investimento de privado, ele diminui. Ou seja, o aumento do gasto público que fez com o investimento privado
diminuiu. Isso porque há uma concorrência. O Estado concorre com o setor privado, há uma concorrência, há uma rivalidade de recursos, uma rivalidade no uso de recursos. Né? O que acontece com essa rivalidade? Essa rivalidade ela diminui, então, o espaço do setor privado na economia. Isso é ruim para a economia. Então, o que nós vemos aqui, pessoal? O crowding out ocorre sem que haja, na verdade, também um aumento do produto. Não há um aumento do produto. Isso que vocês precisam entender. Essa rivalidade que ocorre, esse aumento realmente... quando o governo ele expande seus investimentos para produzir bens e serviços, diminui, então, essa rivalidade, ela realmente se torna mais evidente. O setor privado ele fica sem espaço para poder realmente oferecer bens e serviços de maneira mais efetiva, ok? Então, pessoal, basicamente eu queria falar isso com vocês, né, ou seja, o aumento do gasto governamentais, eles impactam negativamente o investimento privado. Ocorre o setor privado, ele realmente, na verdade, quando ele vai pedir mais empréstimos, ele vai acabar acumulando menos capital, como nós vimos, porque as taxas de juros estão mais elevadas, e realmente fica o efeito realmente crowding out, ele é um indicativo, então, realmente, de que a economia, ele não tem o efeito adequado da economia como se esperava que tivesse, certo? Esse que é o lance do efeito crowding out. Não acontece, então, esse aumento do PIB, não acontece o aumento da produção. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço. Peço novamente que vocês deixem seu like e me acompanhem nas redes sociais. Forte abraço.